Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quinta-feira para falar de NFL, é claro, porque começa hoje a semana 3 da temporada e não é um jogo que empolga como na semana passada, né? Teremos Cleveland Browns recebendo a equipe do Pittsburgh Steelers, mas vamos falar aqui dessa partida, fazer uma prévia do que vem pela frente. Tem palpite hoje e tem também notícias do que tá rolando nos últimos dias da NFL. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, aquela interação que ajuda a gente chegar para mais pessoas. Chega agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo, e se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros, seja um membro, tem o botão aqui em cima, o link aqui embaixo, tem algumas vantagens, tem grupo no Telegram, tem sorteio, né, com 100 membros, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL, também faço convite para você conhecer a Fanatic Sport Nation, link aqui embaixo com cupom de desconto, camisetas maravilhosas, olha essa aqui ó, de Dallas, lindona, estampas criativas maravilhosas, convite da parceira aqui da Fanática Sport Nation. Vamos nessa então, tem muita coisa para falar, roda a vinheta. Vamos começar aqui falando dessa semana 3. Semana passada a gente estava empolgadaço, né? A expectativa era de um jogo estupendo, acabou sendo uma partida muito boa mesmo entre o Los Angeles Chargers e a equipe do Kansas City Chiefs. Esse Thursday Night Football é um pouquinho mais broxante, digamos, né? Porque se daquela semana passada tinha Patrick Mahomes e o Justin Herbert, essa semana tem Mitchell Trubisky contra o Jacob Brissett, Pittsburgh Steelers contra Cleveland Browns, um jogo lá em Cleveland, dois times que vieram de derrota no final de semana, ambos tinham totais condições de vencer, né? Tinham vencido suas estreias, a equipe dos Steelers surpreendendo aí a equipe dos Cincinnati Bengals, a equipe dos Browns tinham vencido fora de casa os Panthers, mas aí nesse final de semana não entregaram, né? Bem abaixo da crítica a atuação dos dois times. Os Browns, porque venciam e tinham pouquíssimo tempo para segurar essa vantagem e vencer a segunda partida consecutiva, começar 2-0, algo que não acontece com os Browns desde 93, tá? Eles podiam começar 2-0 e acabaram perdendo no finalzinho da partida contra os Jets e a equipe dos Steelers que tinha totais chances de ganhar dos Patriots, e Patriots tão fraquinho, tão estranho que mas não rende. E claro, boa parte desse problema vem do seu ataque. A linha ofensiva é muito ruim, mas tem uma boa notícia, né? Vou começar aqui a fazer a análise desse jogo. Tem uma boa notícia para a torcida dos Steelers, porque o Jadeveon Clowney e o Chase Winovich estão fora do jogo. São dois caras que pressionariam o quarterback, dariam trabalho para essa linha ofensiva, mas a linha vai poder focar suas atenções no Myles Garrett. Não é pouco trabalho, é muito trabalho que tem para fazer, mas evita, né, Jadeveon Clowney, e o Winovich não é aquele cara, aquele espetáculo todo, mas seria o reserva direto do Jadeveon Clowney e os dois estão fora deste jogo. Então, só o Garrett para caçar o Mitchell Trubisky, que segue sendo aquele Trubisky do Chicago Bears, né? É um cara bem abaixo da crítica mesmo, é um jogador muito ruim, é fraquinho, ele é qualquer coisa, ele não empolga ninguém. A gente gerou que aliás, a gente não, né? Muito se falou sobre o Trubisky ter crescido naquele ano que ele ficou lá na equipe dos Bills como reserva, fez uma boa pré-temporada, ficou como reserva do Josh Allen, observando o Josh Allen, aprendendo com o Brian Daboll, mas o que ele entrega em campo é muito pouco mesmo, né? Tava vendo alguns gráficos sobre os passes da equipe dos Steelers e me parece uma coisa quase amadora, sabe? É um futebol americano do brasileiro, né? Não é uma coisa de NFL. Você vê ali os passes, ele tem menos de 30% de aproveitamento dos passes além de 20 jardas, né? O passe mais longo, o ganho mais longo foi de 26 jardas e o passe mais longo de 25, ou seja, é muito fraquinho mesmo, é muito pouca coisa que se espera de um time como o Pittsburgh Steelers, então tá entregando um pouco. Faz todo sentido a torcida dos Steelers tá pedindo já a entrada do Kenny Pickett, né? O Pickett, eu não sei se vai ser grande jogador ou não, mas é uma coisa nova, eu espero alguma coisa do Pickett. Do Trubisky eu não espero mais nada, é isso aqui, a gente já viu ele naqueles anos de Chicago Bears, não tem aquela mudança, ficou claro que não teve aquele salto que muitos imaginaram que poderia ter pelo ano nos Bills, então tenta alguma coisa nova, né? Já na equipe do Cleveland Browns, o problema tem sido o terceiro quarto, né? Semana passada, vencendo por 30 a 17, né? Eram 13 pontos de vantagem, 1 minuto e 55 no relógio, os Jets sem tempo para pedir, e o quarterback dos Jets era o Joe Flacco, e eles conseguiram perder o jogo, né? Então mostra esse problema. Na outra semana, na estreia, eles venciam a equipe dos Panthers por 20-7 na entrada do quarto período, ganharam o jogo, mas num sufoco no 26-24, então esse quarto período é um problema. Tudo bem que a equipe dos Steelers também não tem sido um primor no quarto período. Na estreia
Foi aquele momento que se complicaram contra os Bengals, né? Poderiam ter perdido, empatou o jogo e venceram na prorrogação. E contra os Patriots não fizeram nada que, né, tinham chance de ganhar, mas não empolga, não vai adiante. Mas é uma preocupação que o Stefanski vai ter com essa equipe do Cleveland Browns. Pô, podia conseguir 2-0, cara. Imagina só coisa incrível. Com um quarterback, o Jacob Brissett, que também não é uma maravilha, mas a situação de quarterbacks é muito diferente, né, das duas equipes, porque os Steelers estão tentando sair daquela história do Big Ben, né, dar o passo adiante. A equipe do Cleveland Browns está só esperando chegar novembro, quando o Deshaun Watson vai, enfim, poder jogar. Então, a missão do Jacob Brissett é entregar o time na melhor situação possível pro Deshaun Watson. Como é uma AFC muito competitiva, acho que ninguém está esperando que ele consiga de fato entregar com chances de brigar por uma vaga de wildcard. Então, o que ele conseguir fazer, tá ótimo. Semana passada contra os Jets, ele foi bem. Ele teve a melhor marca da carreira dele em passes completados, 81,5% dos passes dele completados, 22 de 27, 229 jardas, um passe para touchdown e teve uma interceptação, mas naquela hora do desespero, né? Poucos segundos no relógio, tinha tomado a virada, precisava chegar em posição ali de chutar um field goal, forçou um passe errado e acabou sendo interceptado e ali selou a derrota da equipe dos Browns. É claro que o Jacob Brissett não é também um cara dos passes em profundidade, não é um cara assim, vai ter que se preocupar bastante com o Minkah Fitzpatrick, né? Porque é um jogador fora de série, é um jogador ótimo, safety, que já tem 2 interceptações, uma em cada jogo nessa temporada, tem muito potencial para conseguir mais uma nessa noite. A Mari Cooper deve ser o principal alvo, fez uma boa partida, passou das 100 jardas contra a equipe dos Jets, está bem envolvida nesse ataque, mas é óbvio que as atenções ficam mais para o ataque terrestre da equipe do Cleveland Browns, com o Nick Chubb sempre conseguindo bons números, com o Kareem Hunt e a ausência do TJ Watt lá na equipe do Pittsburgh Steelers. Eu não tenho muita expectativa para esse jogo, não. Eu acho que vai ser mais um jogo equilibrado, né? Vai ser disputado, mas com um nível baixo e acho que um placar baixo também. Estou colocando a vitória do Cleveland Browns por 20-13, joga em casa, tem essa vantagem de ter um dia a mais para trabalhar. 20-13 está de bom tamanho para a equipe do Cleveland Browns. Amanhã, claro que a gente vai vir aqui para falar desse jogo. Inclusive, eu estava lendo algumas coisas, já começa a ter um comentário aqui com respeito ao Mike Tomlin, né? Putz, será que o trabalho dele era muito bom? Como rolou com o Bill Belichick, rola com o Bill Belichick, né? Será que era a questão do quarterback? Porque o Bill Belichick, sem o Tom Brady, não ganhou nada. Será que o Tomlin sempre teve campanhas positivas, mas era por conta do quarterback? Acho uma tremenda besteira. Acho uma tremenda besteira discutir isso, porque não tem treinador que tenha tido sucesso com um quarterback ruim. Não adianta. Ele vai ter que fazer o trabalho ali para montar essa equipe ainda. Talvez seja a primeira temporada com campanha negativa. Pode ser, não é demérito nenhum para o trabalho do Mike Tomlin, que é um dos melhores treinadores da NFL. O Andy Reid só foi ganhar o Super Bowl com o Mahomes, ele não ganhava com o Alex Smith, né? O Bruce Arians não ganhou com o Blaine Gabbert, ele precisou do Tom Brady para ganhar um Super Bowl, né? Não ganhou com o Winston. É assim que funciona, você precisa de um bom quarterback para o seu time ir adiante. A questão é mais quanto você consegue aproveitar desse quarterback. Né? A gente criticava, por exemplo, o McCarthy, foi campeão nos Packers, sim, com Aaron Rodgers. O Rodgers teve um Super Bowl. O Rodgers é um cara para disputar mais Super Bowls. Tom Brady fez ali, acho que os Patriots conseguiram fazer o máximo que conseguiriam com o Tom Brady. Depois ele saiu e conseguiu mais uma vez. Méritos do Arians também conseguir levar esse time adiante. Então, acho que essa discussão é meio besta, mas ela, claro, vai surgir porque as pessoas gostam de discutir. Vamos lá agora falar do que vem no final de semana também, passando pelas notícias dos últimos dias. Acho que esse vídeo vai acabar ficando até um pouquinho mais curto, mas estava olhando aqui os reports, aqui as lesões, né, vão surgindo já a partir dessa quarta-feira. E o primeiro, claro, que chama mais atenção é a situação do Lamar Jackson, que não lançou nenhum passe, ele treinou de forma limitada nesta quarta-feira na equipe dos Ravens, os Ravens que viajam para encarar o New England Patriots lá em Foxborough, primeiro jogo dos Patriots em casa, e ele trabalhou de forma limitada, que ele tem um
problema no cotovelo direito, cotovelo do braço lançador, mas o jogador já fez questão de falar que tá tudo certinho, deu entrevista depois do treino ali, falou que tá tudo tranquilo, fica tranquilo, que vai jogar no domingo e vai dar muito passe, mas muito mesmo nesse domingo, né? Péssima notícia pro torcedor dos Patriots. E o técnico John Harbaugh também falou que não existe risco nenhum do Lamar ficar de fora da partida lá contra os Patriots. Os Patriots vieram de vitória, os Ravens vêm de derrota, mas existe um claro favoritismo para a equipe de Baltimore, porque é muito mais time do que os Patriots, por mais que as lesões já comecem mais uma vez a prejudicar o time dos Ravens, né? Mais uma vez começa a ter problema com isso. Outro quarterback que merece a nossa atenção é o Justin Herbert, né? Semana passada, aquele jogaço contra os Chiefs, tomou uma pancada, fraturou a cartilagem da costela. Muita atenção nessa recuperação dele, muita especulação do que vai acontecer. Tem um jogo difícil contra os Jaguars, sim, é um jogo difícil, daqui a pouco a gente fala isso aqui, mas é um jogo difícil contra os Jaguars no final de semana lá em Los Angeles, e o técnico Brandon Staley falou que o jogador descansou bastante, que está se sentindo mais confortável, né? E no report pareceu que ele terminou limitado também na atividade da quarta-feira. Ele falou que o Staley falou que ele tem até condições de fazer alguns lançamentos, um trabalho mais leve, mas está sendo observado dia a dia para ver a situação do conforto. Não vai forçar a barra, tá certo, não pode forçar com um cara tão bom assim. É uma posição, costela é difícil, né? Costela é uma situação complicada, porque todo o movimento aqui de lançamento passa por isso também. Respirar é difícil, tomei uma pancada na costela recentemente, e cara, você fica dias e você acha que tá bom, vou fazer, e aí volta a sentir no mesmo lugar. Então, muita calma nessa hora com o Justin Herbert, que é um baita talento, e vai ter um jogo difícil contra os Jaguars, porque os Jaguars estão muito bem pressionando o quarterback adversário, né? Com o Josh Allen, com o Travon Walker, com o Robert Harris. É um time que tende a dar trabalho para a linha ofensiva, a linha que pode ter problemas, porque nesse mesmo report saiu também lá que o center, o Corey Linsley, não trabalhou, tem um problema no joelho, né, o problema que tirou ele da partida contra os Chiefs ali no quarto período e que depois veio aquela pancada. Saiu ele e o right tackle, né? O Trey Pipkins. Pipkins trabalhou de forma limitada, né? Então é um problema no pé. A gente vai ficar de olho porque essa linha ofensiva, se estiver desfalcada contra uma defesa que consegue pressionar bastante o quarterback, eu teria muito cuidado com relação ao uso do Herbert nessa partida. Temos agora uma polêmica em nossas mãos. Eu queria trazer essa notícia aqui porque para mim é uma curiosidade, tá? Eu só quero falar aqui porque se fosse no Campeonato Brasileiro, a gente tava batendo na mesa, campeonato manchado, e aí isso a Globo não mostra, teria a carta do Gunter Schweitzer falando que a gente ficaria enojado se soubesse o que rolou nos bastidores. Por conta da suspensão do Mike Evans. Para mim, vou deixar bem claro no começo ao fim que para mim não existe a menor dúvida que é justíssima a suspensão do Mike Evans, né? O Mike Evans saiu, deu uma pancada no Lattimore, o jeito que ele empurrou, se fica na discussão não teria problema nenhum, podia chegar e conversar, mas ele foi no empurrão e foi excluído da partida e tá certa a suspensão por um jogo. Ah, mas o Lattimore não foi suspenso. Sim, porque ele tomou a pancada, só isso, né? Ele teve a discussão normal, Fournette discutiu, Tom Brady discutiu, todo mundo discutiu, não foi suspenso. O Lattimore, o Mike Evans deu esse empurrão e por isso toma um jogo de suspensão. E por que a polêmica? Por que nós temos aí teorias de conspiração por volta dessa suspensão tão óbvia? Ela foi decretada. Quem deu a suspensão foi o Jon Runyan Sr., ex-jogador da NFL, jogou lá pelos Eagles, jogou pelos Chargers também, entre 96 e 2009, ele era um tackle, e desde 2016 ele é o vice-presidente de regras, né, da NFL. Então ele foi lá, analisou e deu um jogo de suspensão. Acontece que o Jon Runyan Sr., ele é pai do Jon Runyan Jr., óbvio, né? Mas quem é Jon Runyan Jr. é o left guard da equipe do Green Bay Packers, o time que vai enfrentar o Tampa Bay Buccaneers neste final de semana. E já começaram assim, deu um jogo de suspensão para facilitar o trabalho pro filho dele, né? Porque, não pro filho dele, mas pro time do filho dele, que vai jogar fora de casa. E aí, agora o Tom Brady não tem nem alvo para passar a bola. Então começou todo esse papinho, acho uma tremenda besteira. Né? Para mim, como eu disse, é óbvia a suspensão. Inclusive, o Mike Evans entrou com um recurso sobre a suspensão. O juiz da apelação, que foi o James Thrash,
manteve a suspensão de um jogo, porque é corretíssimo, o empurrão no Lattimore é um jogo de suspensão, isso não tem discussão nenhuma, né? Mas é claro que por conta da familiaridade, né? O cara ser pai de um jogador do time que é adversário, começou com esse papinho, mas não tem cabimento, né? Inclusive o Mike Evans foi banido pela vida toda de um restaurante de churrasco lá, uma churrascaria em Nova Orleans. É um cara que já tem essa briguinha há um tempinho aqui, o Evans já enfrentou várias vezes, já discutiu várias vezes com o Lattimore. A pancada dele foi fora do comum mesmo, né? Essa confusão também levou o Bruce Arians a ser advertido pela NFL. Vai lembrar, o Bruce Arians não é mais o treinador da equipe do Tampa Bay Buccaneers, deixou o cargo lá, mas ele estava na sideline, inclusive na transmissão do jogo. Eu estava fazendo esse jogo lá na ESPN e eu critiquei, que eu achava que o Bruce Arians não fazia bem estando na sideline. O Todd Bowles é o técnico, ele deixa as decisões com ele, não fica trazendo essa imagem, essa discussão para ele lá. Mas a posição dele na sideline é porque, segundo a própria equipe dos Bucs, os Saints não deram uma cabine, né, pro GM e também o Bruce Arians ficarem lá. O Bruce Arians, que é assistente do General Manager, e não deram, né, pro Licht, né, que é o General Manager dos Bucs. Então colocaram lugares só na press box, né, na parte de imprensa, eles não ficaram lá embaixo, e a advertência que veio da NFL pro Bruce Arians é porque ele estava certinho no lugar dele, mas na hora da confusão ele estava ali na parte que é só de jogadores, comissão técnica e juízes, então ele levou uma advertência que, se voltar a se repetir, ele pode ser punido pela NFL. Bruce Arians saiu, mas não saiu ainda. Eu falei, critiquei lá, mas entendi agora o porquê ele estava na sideline. Só que tem uma coisa, né? O Bruce Arians saiu, mas não saiu porque ele está em todo o treino, ele está em todo o jogo, ele participa das atividades da equipe dos Bucs. Então, eu não gosto muito. Eu preferia que dessem mais espaço para o Todd Bowles para não discutir mérito e demérito, né? Quando o time estiver perdendo é o trabalho do Bowles, aí se corrigir, talvez o Bruce Arians tenha mexido. Acho que o trabalho, então, tem que deixar na mão do Todd Bowles. Os Buccaneers não vão ter o Mike Evans, tem esse risco de não ter o Chris Godwin por lesão, e o Julio Jones também não atuaram no final de semana, e eu acho que tudo isso mexeu com o Tom Brady, né? Porque foi falado no final de semana e foi confirmado pelos Bucs que toda quarta-feira seria dia de folga pro Tom Brady. Ele não ia trabalhar, ele não ia treinar, tava tranquilo, veterano, pode descansar, conversar lá com a família, ficar numa boa, mas nessa quarta-feira ele apareceu para treinar, sabe da importância desse jogo, né? Um jogo grande, é o primeiro jogo dos Buccaneers em casa nessa temporada contra os Packers, que tem uma defesa forte, e aí talvez você tenha só o Scott Miller e o Russell Gage como seus alvos, quem sabe o Cole Beasley, que foi contratado por Practice Squad. Muitas preocupações do Tom Brady, apareceu para treinar nesta quarta-feira, e só é notícia porque tinham falado que ele não tinha mais que treinar às quartas-feiras. Então é isso, pessoal, vídeo um pouquinho mais curto aqui nesta quinta, porque o jogo também não empolga nada, mas nessa sexta a gente vem para falar da partida entre Steelers e Browns, e também dar os palpites para o final de semana, destacar o que tem de melhor na NFL neste domingo maravilhoso. Estarei no ar na ESPN, amanhã eu conto direitinho qual partida, então fica ligado aqui no Toque Passa. Curta o vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, seja membro, conheça a Fanatic Sport Nation e a gente volta. Aquele abraço!